Fala, meu amigo, fala, minha amiga, que a paz que excede todo entendimento esteja com você, onde quer que você se encontre, que o Espírito Santo te console e o Senhor te fortaleça. Eu quero dividir contigo uma palavra maravilhosa que está no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 1, no versículo de número 12, que diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus, tu és maravilhoso, te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos falar da tua palavra, de podermos ministrar a tua palavra. Meu Deus, fala conosco, ministra os nossos corações, arranque todo e qualquer impedimento, que a tua palavra preciosa percorra toda esta terra, Senhor, e prospere no propósito para o qual ela é mandada, e que cada pessoa que receber a tua palavra no seu coração, esta pessoa tenha a fé, a certeza, a convicção que ela não é mais uma escrava, um escravo, não é simplesmente um servo, não é só um amigo, mas que cada pessoa que de verdade recebe a palavra, recebe o Senhor, a este é dado o poder de ser chamado filho de Deus. Meu Pai, nós vamos ministrar agora aos teus filhos. Fala com cada filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Preste atenção nisso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Qual é o nome? O nome de Cristo Jesus. Para meditar um pouco nisso, eu quero trazer à memória uma parábola muito conhecida, que é a história do filho pródigo. Certamente você já deve ter ouvido várias ministrações sobre o filho pródigo que vivia ali com o seu pai, vivia ali com o seu irmão, e de repente, por algum motivo, por alguma razão, o filho pródigo chega ao seu pai e diz: pai, me dá a minha parte na herança, que eu vou embora, eu quero curtir a vida, eu quero conhecer o mundo. E o pai, por mais louco que pareça o pedido do filho, o pai atende esse pedido, entrega ali a sua parte na herança, e o filho sai por esse mundo, começa a gastar tudo de acordo com as suas vontades, com os seus preceitos. A palavra vai dizer que ele gasta tudo de uma forma dissoluta, e de repente ele perde tudo. E sem os recursos, ele já não tem mais amigos ao seu lado para ajudar, ele não tem a quem pedir socorro, ele olha para um lado, ele olha para o outro e ele se vê sozinho. Até que chega um momento que ele vê os porcos se alimentando e ele sente ali o desejo de comer, de se alimentar com a comida dos porcos. Nessa hora ele cai em si. Eu estou contando a história para chegar no ponto que eu quero ministrar com você. Ele cai em si e ele começa a refletir sobre as coisas que ele via na casa de seu pai. E ele começa a lembrar que o seu pai tinha empregados, o seu pai tinha servos, pessoas que trabalhavam para ele. E ele começa a pensar: poxa, na casa do meu pai, o empregado ele é tratado bem. Na casa do meu pai, o servo é tratado bem. Aqui, eu estou pedindo alimento dos porcos e ninguém quer me dar. Mas para aqueles que trabalham para o meu pai, eles têm o que comer, eles têm segurança, eles têm um lugar para dormir, eles são tratados dignamente. Quer saber de uma coisa? Eu irei voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir para ele não apenas abrigo, eu vou pedir para ele trabalho. Eu sei que eu não mereço mais ser chamado filho,
mas eu vou lhe pedir um emprego, porque aí eu trabalho para ele. Olha a mentalidade do filho pródigo. Eu trabalho para ele e ele me dá a provisão. Eu arrumo um cercado que esteja quebrado, eu cuido dos animais no campo e ele me dá o local para dormir. Eu tiro o esterco dos animais e ele me dá a segurança e o alimento de cada dia. A mentalidade do filho pródigo é uma mentalidade de troca de favores. Ele quer voltar para casa, mas por estar no mundo, a sua mentalidade é essa: eu volto para a casa do pai, mas eu volto nessas condições. Eu faço algo e o pai me paga por aquilo que eu faço. E ele tem essa mentalidade de troca de favores. E muita gente está vivendo assim, dentro deste pensamento, um pensamento de eu faço algo para o pai me dar algo. Eu entrego algo para que eu possa receber algo. Mas entenda, a palavra diz, pela graça sois salvos. Isso é um dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer assim, olha, eu fiz isso e por isso Deus me fez aquilo. Não, Ele nos abençoa por causa da sua graça, favor imerecido. Ele nos abençoa por causa da sua misericórdia. É lógico que o pai, ele quer se sentir honrado pelo filho. Ele quer se sentir honrado, é lógico. O filho honrará o seu pai. Mas eu quero que saia das nossas mentalidades essa mentalidade do mundo, de troca de favores, de barganha, de negociação. Porque assim era no passado. Quando o povo de Deus estava no Egito, o povo de Deus trabalhava para Faraó, eles eram escravizados por Faraó. E eu quero, inclusive, ler o que está escrito em Números, no capítulo de número 11. Na minha versão, o título desse capítulo vem assim: As murmurações dos israelitas. Eu quero ler o verso 5. O povo está murmurando porque eles não têm carne, a ira do Senhor se acendeu, e eles estão dizendo assim, olha, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Peraí, ó. Eles estão dizendo dos peixes que no Egito nós comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos porós, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, pois nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Preste atenção nisso. O povo de Deus está se lembrando da época que eles eram escravos, da época que eles trabalhavam para realizar o sonho dos egípcios. Eles não trabalhavam pelos seus próprios projetos. Eles não trabalhavam pelos seus próprios sonhos. Esse povo, ele nascia escravo, vivia escravo e morria escravo. Eles não trabalhavam pelos seus ideais, por aquilo que eles acreditavam ser o melhor para eles. Eles trabalhavam para construir as casas dos egípcios, as fazendas, as cidades dos egípcios. E em troca, eles recebiam peixes, eles recebiam pepino, cebola, alho, e eles são gratos por isso. Mas de repente, Deus levanta um libertador para dizer, não é isso que eu tenho para vós, não é esse o pensamento que eu tenho para vós, não é esse o projeto que eu tenho para vós, não é isso que eu quero para você. Eu não quero que você trabalhe pelos sonhos dos outros, eu quero que você trabalhe pelos teus sonhos.
Escute, Deus tem sonhos com você, Deus tem projetos para você, e você não está cansado de trabalhar pelos sonhos dos outros, de investir o seu tempo para o sonho dos outros, os ideais dos outros, os pensamentos que Deus tem para vós, são pensamentos de paz e não de mal. Deus tem sonhos contigo. Deus disse para Jeremias: eu te formei do ventre da tua mãe, eu te conheço, eu sonhei com você, eu sonhei que você seria profeta nas nações. E para cada pessoa que está me ouvindo, Deus tem sonho contigo, Deus tem algo contigo, Deus tem um propósito contigo. Só que o caminho do milagre, às vezes, é um deserto. Porque enquanto nós estamos ali vivendo escravizados, nós trabalhamos para o Egito, trabalhamos para o mundo e recebemos migalhas. E Deus quer nos tirar dessa zona de conforto, que é uma zona aparentemente de conforto, mas que traz muito sofrimento, angústia, dor. Porque no fundo, os escravos sabem que não é este o propósito que Deus tem para eles. No fundo, eles sabem que Deus tem algo melhor, Deus tem uma terra prometida. E é por isso que muitas vezes eles até oravam dizendo: Deus, muda a minha situação. Agora sabe qual é o problema? É que às vezes a gente pede para Deus mudar a nossa situação e quando começa o caminho da mudança, a gente reclama, porque passamos pelo deserto. O que eles estão fazendo para receber o maná? Nada. O maná, a provisão de Deus de verdade, é pela graça de Deus. O que eles estão dizendo que recebiam de graça, na verdade, era uma troca de favores. Trabalham o dia inteiro como escravos, que eu te dou onde dormir. Trabalho o dia inteiro como escravo, que eu te dou o pão na mesa. Eu te dou o pepino, o alho poró. Sabem o que Jesus disse? Que ele veio para te dar vida e vida abundante. Está escrito no Salmo 139, se você tiver a palavra aí, quiser abrir também, no Salmo 139, no versículo de número 16, está escrito assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Você tem uma opção. Você tem uma opção. O faraó, o Egito, ele quer uma troca de favor. Você trabalha para ele, ele te dá uma migalha. Mas os pensamentos de Deus são grandiosos. A soma dos pensamentos dele, como diz o salmista, quão grande é o que Deus tem para ti. Quando o filho pródigo está no mundo, quando o filho pródigo está longe da casa do pai, essa é a mentalidade dele. Eu volto para casa e o pai me dá migalhas. O pai me dá um lugar para dormir. É uma troca de favores, mas não é isso que o pai quer para o seu filho. O problema é que nós temos, parece que a nossa mente é pequena demais, nós não conseguimos enxergar com os olhos de Deus, nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para a nossa vida, e o nosso pensamento muitas vezes é pequeno. E a prova disso é que um filho saiu da casa, e quando ele volta com esse pensamento de troca de favores. Mas o filho que permanece na casa, você deve conhecer bem essa história, está em Lucas capítulo 15, depois você leia com calma. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai o abraça, o pai o beija. O pai não diz para ele: cadê o dinheiro que eu te dei? Cadê a herança que eu entreguei nas tuas mãos? Onde você gastou? Você perdeu tudo, cadê o lucro? O pai não está pensando em lucro. O pai está alegre, porque o filho que havia perdido, o filho que ele achou que era uma causa perdida, que estava morto, voltou para casa. E por isso ele faz uma festa. E o outro filho que está dentro da casa, ele fica com ciúmes, com inveja, indignado. Ele chama, aliás, está acontecendo uma festa dentro da casa, as pessoas dizem: vamos entrar. E o filho fica emburrado lá de fora e diz: não entro. E o pai vai ao seu encontro. Ela diz: meu filho,
Por que você não entra? Vamos lá celebrar com teu irmão que voltou. Mas ele, estou em Lucas capítulo 15, verso 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos. Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mas mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Uau! Tu sempre estás comigo, eu estou contigo, meu filho, você está comigo, meu filho. Tudo que eu tenho é seu. Você vê que o filho, mesmo na casa do pai, ele ainda tem esse pensamento: eu te sirvo e o Senhor não me dá nada. Mas o pai está dizendo: porque você é fiel a mim, porque você anda comigo, porque você está em minha presença. Você quer um bezerro cevado? Vai lá e pega, é seu. Você quer um boi? Você quer um outro animal? Vai lá. Toda essa fazenda é sua. Tudo isso que o pai tem é seu. Escute, eu volto para João, capítulo 1. Jesus veio para o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Você crê em Jesus? Você crê nessa palavra? Você é filho de Deus. Estou falando com filhos. Saia da posição de servo. Saia da posição de escravo. O Pai não quer te dar migalhas. Mesmo em tempos difíceis, continue na casa do Pai. Mesmo em tempos difíceis, continue na presença do Pai. Mesmo diante de propostas de amigos do mundo, de tentações, continue na casa do Pai. O mundo muitas vezes nos oferece coisas que parecem saborosas. Pepino, cebola, alho poró, e a gente só tem um maná aqui. Lá no Egito a gente tinha peixe, aqui a gente só tem um maná. Só que eles estão caminhando com o Pai, estão caminhando na presença de Deus em direção à terra que mana leite e mel, em direção à terra prometida, a terra boa e larga. E tudo aquilo que há naquela terra será do povo de Deus. Você pode até estar passando por desertos e olhar para um lado, olhar para o outro, só tem maná. Não tem lá aquela abundância que há no Egito. Mas o Pai Celestial está preparando para os seus filhos uma terra maravilhosa. Não é Canaã, é a Canaã celestial. Não é a Jerusalém da terra, é a Jerusalém celestial. Um local onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá dor, não haverá nenhum sofrimento. Um local onde não faltará nada, pois a todo tempo estaremos com o Pai. Caminhe nesse deserto que você está passando na presença do Pai. Permaneça na presença do Pai. Continue na casa do Pai. E você vai ver que as promessas do Pai irão se cumprir na sua vida. Você não é servo. Uma vez filho, sempre filho. Você é filho de Deus. Se comporte como um tal. Honre ao teu Pai, porque aqueles que o honram serão honrados. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de toda tentação, de toda má influência deste mundo. Que nenhuma praga prospere contra a sua vida e que os pensamentos de Deus sejam concretizados em teu favor.
Sou o pastor Emerson Stevanelli. Desejo a você que essa palavra produza resultados extraordinários em sua vida. Mas se você pode compartilhar essa semente de fé, essa palavra, compartilhe com seus amigos, curta a nossa página. E em nome de Jesus, toda vez que nós tivermos uma nova mensagem, você será notificado aí, tá bom? Um forte abraço, fique em paz, fica com Deus e lembre-se, o Pai tem o melhor para os seus filhos. Fique na bênção, fique na paz.